Olá, amigas, olá, amigos. Aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand e nós estamos aqui para conversar hoje de novo sobre ele, o Ciro Gomes. Cada vez eu me indigno mais com esse cidadão e eu quero botar isso para fora, porque durante muitos anos eu confiei nele de uma forma cega, de uma forma burra e cada vez mais eu me decepciono com esse cidadão. Bom, agora a versão que está surgindo por aí é que o problema do Ciro Gomes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que na eleição de 2018, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava preso, o Ciro Gomes teria feito um acordo com Fernando Haddad para ele e o Ciro ser o candidato a presidente, cabeça de chapa, e o Haddad ser o vice da chapa do Ciro Gomes, representando o PT. E que aí que o Haddad, como visitava o Lula na cadeia, ele foi falar com o Lula sobre isso, sobre esse assunto, e o Lula foi lá e vetou a possibilidade. Com isso, o Ciro Gomes ficou irritado da vida, porque ele esperava o apoio e o endosso do Lula para essa chapa poder acontecer, né? Bom, gente, a versão da história que eu conheço é bem diferente dessa, e quem pegar os jornais da época, né, os telejornais, pode comprovar o que eu vou falar. A versão que eu conheço é o presidente Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele estava preso, mas ele ainda não estava inelegível, então ele podia concorrer, ele era o candidato do PT, e aí a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela conversou com o Ciro Gomes e disse o seguinte: olha, o Lula está te oferecendo a vice na chapa dele. Então seria a chapa Lula como presidente, Luiz Inácio Lula da Silva como presidente e Ciro Gomes como vice-presidente. Ora, gente, seria um excelente arranjo, um ótimo arranjo, porque até para o próprio Ciro. Por quê? Porque que ia acontecer? A chapa Lula e Ciro aconteceria, ela geraria grande impacto, depois iam caçar a candidatura do Lula, como todo mundo ia saber, e o Ciro assumiria a cabeça de chapa. Resultaria em quê? Resultaria em que o Ciro Gomes se elegeria presidente da República. Só isso. Era isso que iria acontecer. Só que Ciro Gomes, de forma muito burra, absolutamente burra, irritantemente burra, péssimo estrategista de campanhas eleitorais que ele recusou. Ele simplesmente recusou a oportunidade que ele tinha de se eleger presidente da República, porque o Lula ia ter a candidatura cassada e ele, como vice do Lula, ele ia ser erguido a titular da chapa. E aí sim entraria o Haddad como vice, exatamente como ele queria. Mas não, burro, absolutamente burro, né? E ele esquece do seguinte: mesmo que isso seja verdade, que o Lula tenha vetado, como é que o Lula ia justificar para a militância do PT de que o cabeça de chave não era do PT? Não dava para fazer isso. Ao passo que, se fosse como a Gleisi Hoffmann propôs, o Lula na cabeça da chapa, né, e o Ciro na vice, aí quando o Lula fosse impedido de concorrer, tinha como explicar. Era muito mais palatável. Então, Ciro Gomes, ele é vítima da sua própria burrice e quer colocar a culpa no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É lamentável. Ciro, você é um babaca.